Meu nome é Evandro Juvenal, sou formado em filosofia, sou professor de filosofia e sou um amante da literatura, da boa literatura de preferência, apesar de que gosto é pessoal, para quem gosta, o seu gosto sempre é de qualidade. Vamos falar brevemente sobre afrofuturismo, né? O afrofuturismo é uma perspectiva estética, uma abordagem estética no contexto da arte que prioriza e se centra, né? Centraliza nas pessoas negras. Essa abordagem tem sua vez, tem seu lugar, é pertinente porque nós costumamos ver as pessoas negras deslocadas de uma atitude mais natural no contexto da arte. Muitas das vezes as pessoas negras são estereotipadas, elas são subrepresentadas, ou seja, aparecem poucas personagens negras. Quando elas aparecem, elas tendem a ser relegadas ao que é menos, ao papel do empregado, do bandido. E nós sabemos que esses estereótipos não representam com a devida realidade, né, em termos percentuais, aquilo que o negro é. São abordagens que tenderiam a ser racistas e o afrofuturismo, de algum modo, responde a isso. Então, além de ser centrado no contexto africano, né, ou seja, né, de pessoas negras em geral, o afrofuturismo, como o nome sugere também, se volta para o futuro, tem abordagens distópicas que se pautam pela questão da alta tecnologia, mas também dialogando com o ponto de vista dos ancestrais negros. O afrofuturismo ele é percebido, ele se expressa mais especificamente no contexto do cinema e da literatura, ainda que nas artes plásticas também. Essas narrativas, elas propõem protagonistas negros, como a gente já falou, valorizando a cultura, a filosofia negra também africana, tá? No contexto brasileiro, a gente tem como exemplo, no campo da literatura, uma protagonista que é a primeira mulher que saibamos, né, que está registrada historicamente, então, ainda que muito recentemente, que é a primeira mulher que escreve, publica, melhor dizendo, histórias afrofuturistas, que é a Lu Zaila. E ela publica em 2018, se eu não me engano, 2018, deixa eu ver aqui, acho que em 2016, na verdade, a duologia 2408, que inclui 2 livros, né? Além dela, da Zaila, nós temos também o Fábio Cabral, Cabral com K, para quem for procurar o nome dele, que ele escreveu Sopro dos Deuses. Eu acabei de adquirir recentemente por aquela famosa plataforma de livros, né? E também O Último Ancestral, do Alê Santos, que é muito conhecido no contexto, na cena literária afrofuturista brasileira. Esses são exemplos do contexto da literatura brasileira, tá? E há muitos outros além desses. Nós temos também no contexto do cinema o filme Medida Provisória, que é de 2022, dirigido pelo grande Lázaro Ramos, né? Estrelado pela Thaís Araújo, para surpresa de ninguém, muito talentosa, né? Nós sabemos. Seu Jorge, né? Que surpreendeu em sua estreia no cinema no passado, mas hoje em dia já estamos acostumados com o bom trabalho do Seu Jorge. Então, Medida Provisória é um excelente filme em que se aborda uma atitude política, né, uma decisão política de se indenizar os descendentes de ex-escravizados do passado, mas e aí, no contexto da trama, uma medida provisória que é tomada é enviar essas pessoas de volta para a África. Tipo de narrativa que não surpreende ninguém, nós já ouvimos falar sobre isso em outros contextos. No cenário internacional, a gente pode citar
Pantera Negra, que dispensa muitos comentários. É um filme afrofuturista também, né? Onde lá o T'Challa, né, representa lá o rei, de Wakanda, uma sociedade altamente tecnológica, né, e centrada em valores africanos, né? Um país fictício, Wakanda. E eu finalizo falando sobre Estrela Imperial, que eu tenho aqui comigo, em minhas mãos. Esse livro do Samuel Delany, melhor dizendo, tá? Eu estou lendo. E temos também dele, aliás, eu tenho também dele aqui, Babel 17. Na verdade, desses dois livros, alguém deve ter percebido que eu coloquei invertido sem querer. Vou voltar. Essa é a posição. Por quê? Quando a gente gira esse formato que tem dois livros no mesmo volume, a tendência estética do editor é fazer o quê? Quando você gira, você tem que inverter. Então é muito interessante, eu gosto muito desse formato. E Samuel Delany é um precursor, tá? do afrofuturismo. É um dos grandes precursores. A gente tem também Octavia Butler com Laços de Sangue. No Brasil tem esse subtítulo Laços de Sangue, o livro dela. Ela é considerada a dama da ficção. E Octavia Butler, ao escrever essa obra, Kindred, Laços de Ficção, tá? Ela explora o tema da viagem no tempo num contexto escravista do passado, tá? Próxima à Guerra Civil Norte-Americana, tá? Do século XIX. E eu finalizo comentando sobre o queniano Cyrus Kabilo, que aí é um artista plástico, não é do campo da literatura nem do cinema. Ele produz, eu recomendo quem quiser pesquisar, vale muito a pena verificar a arte plástica dele. Ele produz óculos, não são óculos funcionais, são óculos artísticos, são objetos de arte, a partir de material reciclado com design futurista. Então, o Quênia também está aí na cena afrofuturista. Espero que essas provocações ajudem a gente a se situar um pouco melhor em relação a essa tendência estética. Tendência não, né? Essa atitude estética, que é mais que uma tendência, veio para ficar, né? E que contempla aí as pessoas negras na centralidade da cena da arte, incluindo especialmente, como eu falei, a literatura e o cinema.